Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje, né, vamos falar sobre cinema mais uma vez, tá? Lembrando sempre que o meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende, tá? Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre arte, sobre cultura, sobre séries e com outras coisitas mais, tá? E hoje eu vou continuar a conversar com vocês sobre a segunda parte, né, da mostra do Clint Eastwood, né, que está acontecendo no Estação Net Botafogo até a próxima quarta-feira, dia 30 de maio, tá? Estamos hoje no dia 26 de maio, tá? Que é um domingo, tá certo? E hoje eu quero falar de um filme bem interessante, um filme bem bacana, eu gostei muito desse filme, tá? Feito ali em 76, se eu não me engano, tá? É chamado Josie Wales, o Fora da Lei, tá certo? É um filme que ele pode se ambientar num ambiente até de western, né? Mas é um filme bem interessante que ele aborda também a questão da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Isso foi muito bacana no filme, porque o filme começa com esse protagonista, né, que é o Josey Wales, né, que é interpretado pelo Clint Eastwood, né, que também assina a direção do filme, tá? E aí o que acontece? Ele tem a casa dele destruída no início do filme, a família assassinada, né, coisa e tal. Ele não é assassinado, sabe-se lá por quê, né? É claro, né, que se matasse ele também no início do filme não tinha um filme, né? Mas ele vai ter a mulher morta e o filho morto e ele fica vivo, ele sobrevive, né? Toma uma coronhada de espingarda lá, fica todo com o rosto arrebentado, mas ele acaba sobrevivendo. E aí ele vai conhecer um cara chamado Fletcher, né? Que é uma espécie de líder de uma brigada, uma milícia, né? Que está a favor do Sul, né? E eles vão se juntar com outros soldados do Sul para lutar contra o Norte na Guerra de Secessão, né? E quem matou, né? Quem destruiu a família, né? Do Josey Wales foram soldados, né? Yankees do Norte, os pernas vermelhas, né? Eles usavam calças vermelhas, né? Esse negócio todo, né? E aí, o interessante é que depois o filme ele começa, né, vai tendo os créditos iniciais, vai mostrando as cenas de batalha durante os créditos iniciais. E depois o filme, quando ele começa mesmo, depois dos créditos iniciais, já aparece, né, com essa brigada aí, liderada por esse camarada chamado Fletcher, né, que da qual o Josey Wales faz parte, né, se rendendo, né, aos Yankees, né, porque o Sul já havia perdido a Guerra Civil. E o nosso Josey Wales é o único que não se rende, né? E aí, o que acontece? Ele acaba não se rendendo, ele vai começar a ser procurado, né, pelos Yankees, né? Mas os Yankees os soldados do Sul que se renderiam, que se renderam, né, aos Yankees, né? Eles acabaram caindo numa emboscada e foram metralhados, né, pelos Yankees, né? E nesse meio tempo, quando eles começam a ser metralhados pelos Yankees, o Josey Wales chega, né, e começa a dar tiros no acampamento. Ele toma a posse da metralhadora, sai metralhando todos os Yankees também, coisa e tal, né? E aí os Yankees vão atrás dele, né? O Fletcher, que é um senador, né, no caso, né? Ele acaba percebendo, né, que levou os próprios homens dele para uma emboscada, né? E obviamente que o Josey Wales não ia perdoar isso. Então ele falou, então a gente vai ter que ir atrás do Josey Wales para matar o Josey Wales, que era inclusive uma coisa que o próprio chefe dos Yankees estava querendo que o Fletcher fizesse, né? Ir atrás dos Yankees que estavam sobrando, inclusive atrás do próprio Josey Wales. Ele falou, bom, eu não queria fazer isso, mas agora que ele acha que eu estou de trairagem com ele, né? Porque vocês também me enganaram, os Yankees também enganaram o Fletcher, né? Agora eu tenho que ir atrás dele para matar ele. E aí o filme vai nessa vibe, né? A gente vê o Josey Wales, né, com um, um outro soldado mais jovem do Sul, né, que acabou se juntando com ele, que foi ferido em combate, esse negócio todo, fugindo, né? E a ideia era o Josey Wales ir para o México, onde havia uma resistência do Sul se organizando para voltar a atacar, né, o Norte, né? E aí você vai vendo o filme, né, por essa vibe aí do Josey Wales viajando para lá, para cá, fugindo dos Yankees para cima, para baixo, passando por cidades, várias cidades já com soldados Yankees procurando ele, né,
querendo apreender ele, que ele era o cara mais procurado dos Estados Unidos, ele saia passando o rodo nesses soldados yankees todinho, né, matando todo mundo, né? E ele também vai conhecendo pessoas, ele conhece, por exemplo, um indígena, ele conhece, por exemplo, uma moça índia numa loja de secos e molhados que era usada como empregada e também eram vendidos os serviços sexuais dela, né, pelo patrão, esse negócio todo, coisa e tal. E aí essas pessoas elas vão se agregando a essa fuga do Joyce Willis, ele vai começando a criar uma espécie assim de grupo que vai junto com ele. Essa índia, o índio, depois eles conhecem uma família do Kansas que é altamente arrogante, né? Se fala muito também dessa rivalidade entre estados, né, nos Estados Unidos, né, na Guerra de Secessão, né? E aí, perdão, eles acabam indo para a fazenda dessa família do Kansas, que o filho, né, o filho dessa família do Kansas tinha conseguido uma posse de terras em algum, não me lembro em que estado que era, coisa e tal, dos Estados Unidos, né? E era uma espécie de lugar bucólico, um lugar assim, bem escondidinho, onde todo mundo poderia viver escondido ali. E o negócio era chegar até esse lugar, né? Mas ainda assim, né? O nosso Joseph Willis estava sendo perseguido, né? Por esses soldados yankees ferozmente, né? Ele ia ter que se livrar dessa perseguição, né? E ao mesmo tempo preservar esse núcleo de pessoas, né? Que começou a se envolver em volta dele para que pudesse, vamos dizer assim, fugir junto com ele e ir para essa fazenda, né, que no meio do nada, que era um lugar altamente bucólico, altamente interessante. Gente, a história é muito interessante, por quê? Porque além de você contextualizar a questão da guerra civil, né, você tem vários personagens muito bons e muito bem construídos, né? O próprio Fletcher, por exemplo, que é um cara que está determinado a perseguir o Joseph Wales, mas também ao mesmo tempo era um amigo de longa data dele. Esse Fletcher vai ter uma importância muito grande no final do filme, eu não vou dar tantos spoilers aqui. Você vai ver essa própria família do Kansas também, que é bem interessante. Tem uma velha altamente conservadora, altamente preconceituosa, mas ela também tem uma filha ou uma neta, entendeu? Também que vai ser o par romântico do Joseph Wales, né? Você tem o chefe índio e a Índia também, que são muito interessantes, né? E aí é interessante você ver que no filme de 1976, né, o Clint Eastwood sempre foi a bandeira daquele conservadorismo americano, daquela extrema-direita americana que sai matando a torto e a direito, do bandido bom é bandido morto, né? Mas nesse filme você vê, né, todo o respeito que o Joseph Wales tinham com as nações indígenas, né? É muito interessante você perceber isso, não só no relacionamento do Joseph Wales com esse índio, com essa índia que se junta a ele, né? Mas também depois com os próprios Comanches, né? Porque quando eles vão salvar a família do Kansas de um ataque de comancheiros, né? De índios Comanches, né? Eles vão ser perseguidos pelos Comanches, né? E depois o próprio Joseph Wales vai falar com o chefe Comanche, né? Para, tipo assim, estabelecer a paz entre eles, para não estabelecer nenhum derramamento de sangue, nenhum banho de sangue, coisa e tal, tá? E ele consegue ser bem sucedido nessa diplomacia, né? Bem interessante você ver como ele está trabalhando, entendeu? Essa questão de respeito à diversidade dos índios, né, da diversidade indígena, né? Apesar dele ser um personagem durão, aquele negócio todo, né, dele ficar cuspindo toda hora em cima de todo mundo, ele cuspir em cima de um cachorrinho toda hora, por muita sacanagem isso também, mas é o tal negócio, né? Ele não era tão, vamos dizer assim, extrema direita assim, né, nesse filme. Ele também tinha a questão da tolerância, a questão do diálogo com as nações indígenas, né? Um filme bem interessante com relação a isso, né? Ele estava respeitando a diversidade dentro dos parâmetros da época, né, em que ele estava fazendo o filme, né? É interessante a gente perceber isso, né? Que a gente vê que o Clint Eastwood, de repente, ele se redimiu desse passado de extrema direita dele, assim, né? Mas agora nos filmes mais recentes, tipo Crime Macho e por aí vai, né? Mas não, ele já fazia alguma coisa ali na década de 70, né? Uma outra coisa que essa mostra desmistifica também é que ele já é um cara que
Muita gente pode achar que ele só foi diretor de cinema na década de 90, coisa e tal, dos anos 2000, mas não, ele já era diretor de cinema há muito tempo. Durante a década de 70, esse filme que eu estou falando foi dirigido por ele. Parece que na década de 60 ele já dirigia filmes também, né? Então é interessante a gente ver que com esses filmes a gente consegue traçar um panorama melhor, né, da carreira do Clint Eastwood, né, e do que ele trabalhava nos filmes, na filmografia dele, e ajuda a derrubar alguns mitos, né, dele ser esse cara durão, do Texas, que não respeitava a diversidade, que era um sujeito de extrema direita. Não, ele conseguia relativizar essa discussão em filmes até mais antigos. Isso não é uma coisa recente, como algumas pessoas podem pensar, como quando vê filmes como A Mula ou Cry Macho, né, que são filmes mais recentes dele, né, no caso, tá? Então esse filme, gente, vale muito a pena assistir, tá? É um filme bem legal, tá, de assistir, tá? É um filme bem gostoso de assistir. Não é um filme tão faroeste, casca grossa como a gente vê. É um filme que tem muitos personagens interessantes e o relacionamento entre eles é que é o grande barato desse filme, tá? É um filme muito melhor do que Estranho Sem Nome, por exemplo, né, que eu já comentei aqui com vocês, tá certo? Então procurem esse filme, meu nome é Josie Wales, O Fora da Lei, tá? Procure esse filme, que esse filme vale muito a pena assistir. É um filme muito legal, é um tesouro que está ali escondidinho nessa mostra do Clint Eastwood, que vale muito a pena assistir. Tá certo, gente. Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.